Você sabia que 76% da população brasileira não tem domínio das funções básicas digitais? E mais, 89% da população não tem domínio das funções intermediárias de informática e digitais. O que você... Vamos começar da nossa aula zero, que é os primeiros passos, as primeiras instruções para você utilizar o computador, até mesmo você que nunca teve contato com o computador, ok? E antes de mais nada, vamos falar do teclado, que é a nossa principal ferramenta de comunicação homem-máquina, interação sua com o computador. É a mesma interação que você faz, você e seu celular. O celular é algo mais popular, então você já deve ter aí utilizado um celular e usar o teclado do celular para poder inserir, se comunicar, interagir com o seu celular. No computador não é diferente, nós temos um teclado, nós temos teclas que só tem um caractere, ou seja, não uma letra, você vai digitar o A no teclado. Lembre-se que digitar é só tocar e soltar, não é pressionar, você não precisa segurar a tecla, você segurar, você está pressionando. Nós temos a função teclar e a função pressionar. Então, o mais comum é teclar, você vai digitar o A, vai digitar o B, o C, e sucessivamente vai aparecer na sua tela, no seu monitor. Existem letras maiúsculas e existem letras minúsculas. Como é que você transforma ou como é que você alterna entre as letras minúsculas e as letras maiúsculas? É justamente utilizando essa função Caps Lock aqui, essa tecla. Você tecla, ou seja, um simples toque, ela ativa a maiúscula. E aí você vai digitar a letra R maiúscula, por exemplo, Caps Lock, desativa, e aí você continua R-O-B-E-R-T-O, Roberto, com os caracteres minúsculos, ok? Caps Lock ativa ou desativa maiúsculas e minúsculas. A segunda tecla que nós vamos falar de forma específica é essa tecla que tem uma seta para cima e em alguns computadores está escrito Shift. Essa você pressiona, ou seja, você aperta e segura e vai digitar a tecla que tem dois caracteres. Por exemplo, a primeira tecla aqui é 1 na parte inferior e exclamação na parte superior. Então eu quero utilizar a exclamação que está na parte de cima. Eu seguro Shift e teclo a tecla 1 que contém o caractere exclamação e vai sair o caractere da parte de cima. Outra função, se você está digitando com letras maiúsculas, você pressiona Shift e digita a letra, ela vai sair maiúscula. Se você está digitando com o teclado na função maiúscula, você segura Shift e digita uma letra, ela vai sair minúscula. Vamos para a nossa próxima tecla, é a tecla espaço. Você digitou uma palavra, digitou uma letra, quer dar um espaço entre uma e outra, ou seja, para a próxima palavra, ou separar uma letra da outra, você vai digitar a tecla espaço, ok? Nós temos também aqui teclas que contêm 3 caracteres. O primeiro caractere é aquele que você digita normalmente, ele vai sair. O segundo caractere é aquele que você digita usando a tecla Shift. O terceiro caractere é aquele que você vai utilizar pressionando a tecla Alt GR e digita a letra que tem, e digita a tecla que tem 3 caracteres e o terceiro caractere vai sair. Nós temos aqui, tanto de um lado quanto do outro, uma tecla com o desenho de 4 quadrados formando um quadrado, que é a janela do Windows. Essa tecla ela habilita o menu iniciar do Windows, o botão iniciar. Nós temos aqui a tecla Enter. A tecla Enter ela valida um comando, ou você estando em uma linha, você dá o Enter, ele vai para a próxima linha ligeiramente inferior. Ou seja, a tecla Enter faz justamente essa função. Você digita, quando você ponto, eu quero ir para a próxima linha, Enter. Então, a tecla Tab é a tecla justamente que dá o espaço da margem para o início da palavra, início da frase, aquele afastamento da margem. Se eu fazer isso com a tecla Tab. A próxima é essa que tem uma setinha voltando, que se chama Backspace, ou seja, você vai apagar um espaço voltando. Você queria digitar André, aí você digitou Andrei, ficou E-I, aí você quer apagar o I, você utiliza a tecla Backspace, apaga o I,
utiliza a tecla espaço para avançar e começa a próxima palavra, ok? Nós temos aqui também a tecla delete ou del em alguns computadores, em alguns teclados. Delete apaga a próxima letra. Você digitou Andrei, queria digitar André, você agora voltou com backspace, apagou o I, e aí sem querer você digitou um S, aí ficou André espaço S na frente. Aí você quer apagar esse S que está na frente, você usa a tecla delete ou del. Nós temos aqui ainda o teclado numérico, e esse teclado numérico ele pode ser ativado ou desativado através dessa tecla numlock. Se ele estiver ativo, você aperta numlock, ele desativa. O que acontece? Quando você digitar, os números não vão sair. Você percebeu que ele está desativado, você pressiona numlock e digita, e aí agora os números vão sair. E tem ainda as teclas direcionais, né? Para cima, para baixo. Essas teclas você avança para cima, avança para baixo, para frente ou para trás, sem apagar o texto. Aqui nós vamos finalizar essas teclas básicas e iniciais no teclado. Com o desenvolver das aulas, você vai entender a função das outras teclas. Mas, para quem está começando do zero, na nossa aula 0, isso aqui é suficiente para o início. Outra função muito importante, outro acessório importante que tem no computador é o mouse. Você vai movimentar de acordo com a sua vontade na tela utilizando o mouse. Para utilizar o mouse, para melhor utilizar o mouse, normalmente nós utilizamos esse acessório chamado mousepad. É algo que delimita e que permite que o mouse ou a seta do mouse faça movimentos. Como é que ele funciona? O mouse, você move ele para a direita, a seta move para a direita, para a esquerda, cima, baixo, assim sucessivamente, círculo, círculo. Então, o mouse você vai sempre trabalhar nesses movimentos e treinando para que não ultrapasse ou necessite ultrapassar o limite desse acessório chamado mousepad. Por um acaso você quer chegar a seta em um determinado lugar na parte superior da tela, você vai subindo e aí acabou o espaço aqui do mousepad, porém lá na tela você ainda está na metade. Como é que você vai fazer? Suspende o mouse, desce e coloca embaixo e continua subindo ou movimentando o mouse aqui, ok? Outra função que o mouse tem são as teclas. Nós temos a tecla da esquerda, que desenvolve uma função, selecionar, por exemplo, posicionar o cursor do mouse. Nós temos essa rodinha aqui, que você faz o movimento para frente e para trás. Isso ele faz com que o cursor do mouse suba, com que a tela que você está utilizando se movimente para cima ou para baixo, ou uma barra de rolagem que tem na lateral se mova para cima e para baixo. Você vai ver isso na prática. E esse outro botão aqui, que é o botão direito, que serve para ativar ou desempenhar uma função específica, como por exemplo, recortar, colar e assim sucessivamente. Então dessa forma nós vimos aqui o teclado, o mouse, que são as suas ferramentas iniciais, e tem também o monitor, que é onde vai aparecer todos os comandos que você dá. Lembrando que, como qualquer outro equipamento eletrônico, o monitor você vai precisar acionar o botão de liga e desliga, certo? Você já viu aqui que acionar o monitor é necessário ligar, você vai ver se ele tem sempre uma luz indicativa. Você vai acionar o gabinete, você vai acionar o monitor e aí vai aguardar chegar a tela inicial do software, do programa que você está utilizando, provavelmente o Windows. E aí depois que chegar você vai começar a utilizar o teclado e o mouse como nós falamos aqui. Uma observação é que os computadores eles entram em algo chamado modo de espera ou standby. E aí às vezes você chega, a tela está apagada, a LED indicando que o monitor está ligado e você fica na dúvida se você vai precisar ligar o computador ou não. Como é que você resolve essa dúvida? Olhando se há alguma luz, algum LED aceso no gabinete. Tendo algum LED aceso, estando o monitor ligado e não aparecendo nada, porque o computador está no modo de espera. Você não vai precisar ligar o computador novamente. Você vai simplesmente digitar qualquer tecla no teclado e depois de alguns segundos ele vai exibir a
tela inicial, a tela da atividade que está exercendo. Outra observação que vamos fazer aqui na nossa aula 0, para você que está começando o absoluto zero, é para aquelas pessoas que vão utilizar o notebook. O notebook, da mesma forma que o computador, ele precisa ser acionado na tela ou no teclado com o botão iniciar. É aquele botão universal com uma espécie de O com um tracinho, é onde você vai ligar. Tanto no notebook quanto no desktop, eles podem ser um botão maior, um botão menor, pode ser um touch, inclusive. Touch é quando não há botão. Basta simplesmente você posicionar o dedo em cima do espaço designado para ligar que ele vai acionar. Não precisa você pressionar, fazer força nem nada. Muito semelhante à tela do seu celular. Você não precisa fazer força na tela do seu celular, você basta tocar o dedo. O touch é da mesma forma, ok? O teclado do notebook é exatamente idêntico ao teclado que nós acabamos de ver, as funções também são as mesmas. O que muda é o mouse, né? Que o mouse aqui você não vai movimentar, né, necessariamente com a mão e com os dedos clicando que nem o mouse tradicional. Você movimenta com os dedos se deslocando para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E quando você quer digitar, né, ou clicar, você dá um simples toque. Notebooks mais antigos como esse também tem uma tecla que de um lado faz a função do botão esquerdo, do outro lado faz a função do botão direito. Ok? Então, dito isso, na nossa aula 0, você está pronto para dar continuidade a partir da nossa aula 1. Lembrando que nós estamos aqui trabalhando mais absoluto zero. E não necessariamente você precisa ter um computador para você aprender um pouco sobre tecnologia. Por exemplo, se você quiser treinar a digitação com um teclado desse aqui, com uma instrução, você consegue treinar o uso do teclado. E quando você for para um computador, você vai estar muito bem desenvolvido. Eu vou colocar aí agora uma imagem de um teclado colorido e de uma mão colorida. Isso indica que a cor do seu dedo corresponde a uma faixa do teclado que você deve utilizar esse dedo para digitar. Você vai digitar com as duas mãos e para cada faixa do teclado, para cada faixa de letras do teclado, você vai utilizar um determinado dedo no teclado, ok? Então você começa com esse básico aí, e aí nós entramos na aula de número 1, que é a parte de falando um pouquinho sobre o letramento digital e alfabetização digital, e nós vamos desenvolver sucessivamente até a segunda fase do curso, que é o letramento digital. Espero que você tenha gostado e, como eu falei, se isso te interessa, se você sabe alguém que esse assunto pode interessar, indique, curta, comente, compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo e a mudar aquela estatística de 76% da população, esse foi um dado da Anatel de 2023. Talvez hoje em 2025 a gente já tenha mudado um pouco esse quadro, mas é pouco provável, mesmo que tenha avançado, avançou pouco, porque a gente dá aula de forma presencial e a gente, pelo menos aqui na Bahia, pelo menos aqui em Salvador, a gente vê que essa ainda é uma realidade dura. Eu acredito que tem regiões que até mais que 76% das pessoas não têm acesso às questões, ao conhecimento digital e às questões relacionadas. Então, contribua aí para diminuirmos essa exclusão digital, e que evidentemente colabora para a exclusão social e ajude pessoas a melhorarem o seu perfil profissional, a melhorarem a sua vida, a economizarem dinheiro e a fazer parte do mapa, de um mapa que é real, que é o mapa da realidade digital, que está presente aí hoje de forma muito forte no nosso país, na nossa vida, e que de certa forma é triste quando a gente vê alguém de fora dessa realidade. Abraço, te aguardo no próximo conteúdo.